Você já parou para observar a massa de homens que caminha pelas ruas ou habita os espaços digitais hoje em dia? Olhe atentamente. O que você verá, na grande maioria das vezes, mas antes de começar a aprofundar, durante o vídeo vai aparecer, aqui no canto inferior esquerdo da tela, um botão escrito Conferir os produtos. Ali estão meus livros, para quem quer parar de só ouvir e começar a viver isso. Eles também estão na descrição do vídeo, então vamos voltar ao vídeo. É um exército de sombras. Homens que reagem aos mesmos estímulos, que buscam as mesmas validações baratas e que possuem a profundidade emocional de uma poça de água. Eles são barulhentos, onde deveriam ser silenciosos, e covardes, onde deveriam ser firmes. A mediocridade tornou-se o padrão e o conformismo é a nova religião. Nesse cenário de uniformidade cinzenta, destacar-se não é apenas uma questão de estética ou de riqueza material. É uma questão de densidade de alma. O estoicismo nos ensina que para ser o um entre mil, você não precisa necessariamente fazer o que ninguém faz, mas precisa possuir uma disciplina e uma clareza que ninguém mais tem. Destacar-se entre todos os outros homens começa no momento em que você decide que não será mais uma peça no tabuleiro do destino, mas sim o jogador que define as regras do próprio espírito. A grande tragédia do homem moderno é a sua total dependência do ambiente externo para definir quem ele é. Ele acorda e checa as notificações para saber se é amado. Olha para o saldo bancário para saber se tem valor. Observa a reação dos outros para saber se deve rir ou chorar. Ele é um satélite orbitando opiniões alheias. O primeiro grande hábito que o separa da mancha de mediocridade é a autarquia, a autossuficiência da vontade. Destacar-se significa ser o ponto fixo enquanto tudo ao seu redor gira em caos. Enquanto os outros homens estão desesperados para serem notados, o homem estoico está ocupado sendo alguém que vale a pena notar. Existe uma gravidade silenciosa no homem que não busca o aplauso. Enquanto o mundo grita, olhe para mim, a sua postura deve sussurrar, eu sei quem eu sou. Essa segurança interna é tão rara que atua como um ímã social. As pessoas são naturalmente atraídas por aquilo que parece não precisar delas. Para se destacar, você precisa entender a anatomia do hábito sob a ótica de Epicteto e Marco Aurélio. Um hábito não é apenas algo que você faz repetidamente, é a manifestação visível da sua filosofia invisível. Se você quer ser diferente, precisa pensar diferente. Enquanto a massa busca o conforto e evita o atrito, o homem de elite busca o desafio e utiliza o estresse para polir o seu caráter. O hábito de se destacar nasce do desprezo pela facilidade. Cada vez que você escolhe o caminho mais difícil, cada vez que você mantém a compostura enquanto todos perdem a cabeça, você está colocando um tijolo em uma construção que os outros sequer conseguem imaginar. Você não está competindo em uma corrida de 100 metros, você está construindo um monumento que resistirá ao tempo. A diferenciação é um processo de erosão. Você retira tudo o que é supérfluo, tudo o que é falso, tudo o que é manada, até que reste apenas o granito puro da sua essência. A maioria dos homens acredita que se destacar exige grandes atos heróicos ou momentos de glória pública. Eles esperam por uma oportunidade que nunca chega. O estoico sabe que a verdadeira grandeza está na gestão do agora. É no hábito invisível de como você trata o seu tempo, de como você organiza os seus pensamentos antes de dormir e de como você mantém a sua palavra, mesmo quando ninguém está olhando. A invisibilidade desses hábitos é o que os torna poderosos. Quando você finalmente surge no mundo, as pessoas percebem uma força que não conseguem explicar. Elas veem um homem que parece inabalável, que possui um olhar de quem já venceu as próprias batalhas internas. O que elas chamam de sorte ou carisma é, na verdade,
o resultado de 1000 vitórias silenciosas sobre os seus próprios impulsos básicos. Destacar-se é ser o senhor do próprio eu. Neste vídeo, vamos dissecar os 10 hábitos fundamentais que transformarão a sua presença de comum em lendária. Não estamos falando de truques de linguagem corporal ou de roupas de marca. Estamos falando de uma mudança de sistema operacional na sua mente. Você aprenderá como o seu silêncio, a sua disciplina e a sua percepção da realidade podem ser armas de distinção massiva. Mas este conhecimento só terá poder se você estiver disposto a abandonar o conforto da massa. Se você sente que nasceu para algo maior do que ser apenas mais um rosto na multidão e quer selar o seu compromisso com a excelência, este é o momento. Comente agora a palavra diferenciado para declarar que você não aceita mais a mediocridade. Inscreva-se no canal e ative as notificações, pois cada hábito que revelaremos aqui é um degrau necessário para a sua ascensão. Se você busca o aço da disciplina e o fogo da virtude, você está no lugar certo. Agora, vamos mergulhar no primeiro grande hábito que fará de você uma anomalia de poder em um mundo de fraqueza: o domínio absoluto sobre a reatividade. Prepare-se para se tornar o homem que todos percebem, mas que ninguém consegue abalar. O primeiro grande hábito que o colocará em um patamar de distinção imediata é a imperturbabilidade diante do conflito. No mundo moderno, a maioria dos homens é escrava das circunstâncias. Se alguém os insulta no trânsito, eles perdem o dia. Se recebem uma crítica no trabalho, tornam-se defensivos. Se uma situação sai do controle, eles entram em pânico ou em fúria. Essa reatividade é o sinal mais claro de fraqueza. O homem comum é como um fantoche, cujas cordas são puxadas por qualquer um que saiba como provocá-lo. O estoico, por outro lado, cultiva a apatia, não como uma falta de sentimentos, mas como a soberania sobre eles. Destacar-se entre todos os outros homens começa pela sua capacidade de ser o centro de calma enquanto o mundo ao seu redor está pegando fogo. Imagine o poder magnético de um homem que, diante de uma provocação direta ou de uma crise imprevista, não altera o tom de voz nem o ritmo da respiração. Enquanto todos os outros homens estão gesticulando, gritando ou tentando provar que estão certos por puro ego, você permanece imóvel, observando a cena como um estrategista observa um campo de batalha. Essa calma não é passividade, é uma demonstração de força bruta. Ela comunica que a sua mente é um território sagrado, onde ninguém entra sem a sua permissão. Quando você se recusa a ser perturbado, você rouba o poder daquele que tenta te abalar. O conflito, que para o homem comum é uma fonte de estresse, para você é uma oportunidade de demonstrar superioridade de caráter. Este hábito exige que você compreenda a distinção fundamental de Epicteto. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. O comportamento alheio, a má educação do próximo ou a injustiça do mundo são variáveis externas que você não controla. Portanto, por que dar a essas coisas o poder de destruir a sua paz? O homem que se destaca é aquele que percebe que a única coisa que realmente pode feri-lo é a sua própria reação. Se você não se sente ofendido, a ofensa não existe. Ao adotar a imperturbabilidade como um hábito diário, você se torna uma figura de autoridade natural. As pessoas recorrem ao homem que não se abala porque ele é o único que consegue pensar com clareza quando o caos se instala. Praticar este hábito requer um treinamento constante de pausa. Entre o estímulo, a provocação ou o problema e a sua resposta, existe um espaço de milissegundos. É nesse espaço que mora a sua liberdade. O homem comum pula esse espaço e reage instintivamente como um animal. O homem diferenciado habita esse espaço, avalia a situação e decide a resposta mais virtuosa.
Se alguém tenta te desestabilizar e você responde com uma calma glacial ou até com um humor leve, você mudou a polaridade da interação. Você não está mais jogando o jogo deles. Você os trouxe para o seu território. Essa frieza estratégica é o que define os grandes líderes e os homens que deixam uma marca indelével na história. Além disso, a imperturbabilidade cria uma aura de mistério. Os homens barulhentos são fáceis de ler. Seus medos e inseguranças estão expostos em cada grito de defesa. Mas o homem que permanece calmo sob pressão é um enigma. Ninguém sabe onde estão os seus limites, e esse desconhecimento gera respeito e, muitas vezes, um temor saudável. Para se destacar, você deve ser o homem que não pode ser comprado por uma provocação barata. Sua energia é valiosa demais para ser gasta com quem não merece. Enquanto a massa de homens se esgota em batalhas inúteis de ego, você preserva a sua força para o que realmente importa, o seu propósito e a sua evolução. O erro que você deve evitar é confundir imperturbabilidade com submissão. Ser calmo não significa aceitar o desrespeito, significa lidar com ele a partir de uma posição de poder e não de reatividade. Você pode impor limites, você pode se retirar ou você pode agir para corrigir uma injustiça. Mas você faz tudo isso sem perder o domínio sobre si mesmo. O homem que se destaca é o que sabe ser firme como o aço, mas mantendo a superfície lisa como a de um lago tranquilo. Essa combinação de força interior com serenidade exterior que o torna uma figura de elite. A partir de hoje, transforme cada pequeno incômodo em um exercício de treinamento. O computador travou? Respire e observe sua irritação antes de agir. Alguém foi rude? Olhe para a pessoa com curiosidade, como se estivesse estudando um espécime de comportamento inferior, mas não deixe que o veneno dela entre no seu sistema. Ao dominar a sua reatividade, você conquista a primeira e mais importante vitória para se destacar. Você conquista a si mesmo. E o homem que governa a si mesmo está pronto para governar qualquer situação. Agora que você estabeleceu a fundação da sua força mental, precisamos falar sobre como você se comunica com o mundo sem dizer uma única palavra. Na próxima etapa, vamos explorar o hábito do silêncio estratégico e da economia da fala. Você aprenderá como o excesso de palavras drena o seu poder e como o uso cirúrgico da linguagem pode fazer de você a pessoa mais influente em qualquer ambiente. O segundo hábito que o separará instantaneamente da massa ruidosa é o silêncio estratégico e a economia da fala. Vivemos em uma era de incontinência verbal, onde a maioria dos homens sente uma necessidade desesperada de preencher cada segundo de silêncio com palavras vazias, opiniões não solicitadas e uma exposição desnecessária de seus planos. Eles acreditam que, ao falar muito, estão demonstrando inteligência ou poder, quando, na verdade, estão apenas revelando a sua própria insegurança e falta de controle. O estoicismo nos ensina que a fala é uma ferramenta sagrada, que deve ser usada com a precisão de um cirurgião. Zenão de Sítio dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Destacar-se significa entender que o homem que fala pouco, mas com peso, é sempre o mais respeitado na sala. O silêncio é a moldura da autoridade. Quando você observa um grupo de homens, o que mais fala, o que mais tenta ser engraçado e o que mais busca a atenção é invariavelmente o de menor status real. Ele está vendendo a sua imagem a todo custo. Já o homem que pratica a economia da fala permanece na periferia da conversa, ouvindo, processando e analisando. Quando ele finalmente decide falar, o ambiente silencia para ouvi-lo. Isso acontece porque, através do seu silêncio, você comunicou que as suas palavras são raras e, portanto, valiosas.
A escassez gera valor. O homem que se destaca não desperdiça o seu fôlego com futilidades. Ele guarda o seu logos para quando ele pode realmente alterar a realidade ou oferecer uma direção clara. Além disso, o silêncio estratégico é uma arma de defesa e de coleta de informações. Epicteto advertia sobre o perigo de falar excessivamente sobre nossos princípios antes de vivê-los. Quando você fala demais sobre seus projetos ou sobre o que você pensa, você está entregando as chaves do seu reino aos outros. Você dá aos seus inimigos munição e aos seus amigos motivos para a inveja. No silêncio, você mantém a sua mística. Ninguém sabe exatamente o que você está pensando ou qual será o seu próximo passo. Em um mundo onde todos são livros abertos e previsíveis, o homem silencioso é um enigma impenetrável. Essa imprevisibilidade gera uma forma de respeito que beira o temor. As pessoas hesitam antes de cruzar o caminho de um homem que elas não conseguem decifrar. Praticar este hábito exige que você aprenda a lidar com o desconforto do silêncio alheio. A maioria dos homens fala apenas para aliviar a tensão social. Se você for capaz de sustentar um silêncio durante uma negociação, um encontro ou um conflito, você perceberá que as outras pessoas começarão a falar compulsivamente para preencher o vácuo, revelando fraquezas, mentiras e intenções que não revelariam de outra forma. O silêncio é o detector de mentiras da alma humana. Ao dominar a arte de ficar calado, você assume o controle do ritmo da interação. Você deixa de ser o rádio que toca para entreter os outros e passa a ser o juiz que decide se a conversa é digna da sua participação. A economia da fala também está ligada à verdade. O homem que fala muito acaba mentindo, exagerando ou se contradizendo para manter o fluxo do discurso. O homem de poucas palavras é um homem de verdade absoluta. Ele não precisa de adornos ou de justificativas. Se ele diz sim, é sim. Se diz não, é não. Essa integridade verbal é um diferencial massivo. Em um mercado de palavras baratas e promessas quebradas, um homem cuja fala possui peso de contrato é uma anomalia de valor. Destacar-se é ser conhecido como o homem cuja presença é sentida através da audição atenta e cuja fala é aguardada como um evento. O erro que você deve erradicar é confundir silêncio com timidez ou falta de assunto. O silêncio estoico é ativo, não passivo. Você não está calado porque tem medo de falar, mas porque decidiu que o silêncio é, naquele momento, a resposta mais sábia. Existe uma energia vibrante no silêncio de um homem soberano. É o silêncio de um predador à espreita, não o de uma presa escondida. Seu olhar deve ser presente e focado. Mesmo calado, você deve estar engajado na realidade, mostrando que o seu silêncio é uma escolha deliberada de poder. A partir de hoje, desafie-se a ser o último a falar em qualquer reunião ou encontro social. Ouça as nuances, perceba o que não está sendo dito e, quando sentir o impulso de contar uma vantagem ou dar uma opinião irrelevante, engula as palavras. Deixe que o mistério cresça ao seu redor. Você notará que, quanto menos você fala, mais as pessoas querem saber o que você pensa. Você deixará de ser um ruído de fundo e se tornará a nota tônica. Com o domínio da sua imperturbabilidade e do seu silêncio, você já se elevou acima da massa barulhenta. Mas para que essa distinção se transforme em liderança real, você precisa de um motor interno que nunca falha. Na próxima etapa, vamos explorar o hábito da autodisciplina invisível e da rotina de aço. Você aprenderá como o que você faz quando ninguém está olhando é o que define como você é visto quando o mundo inteiro te observa. O terceiro hábito que elevará a sua existência ao nível da elite é a autodisciplina invisível e a construção de uma rotina de aço.
A maioria dos homens hoje é movida pelo prazer imediato, pelo conforto térmico e pela dopamina barata das redes sociais. Eles são escravos de seus apetites. Comem o que querem, dormem até tarde quando podem e evitam qualquer esforço que não traga uma recompensa instantânea. Eles operam sob a ditadura do "eu sinto que". O homem que se destaca, no entanto, opera sob a soberania do "eu decidi que". Para o estoicismo, a disciplina não é uma punição, mas a maior forma de liberdade que um homem pode alcançar. Como dizia Musônio Rufo, o mestre de Epicteto, se você realizar algo difícil através do trabalho, o trabalho passa, mas o bem permanece. O que realmente diferencia um homem de valor não é o que ele exibe nos palcos da vida, mas o que ele pratica nos bastidores. A autodisciplina invisível é o hábito de manter padrões altíssimos quando não há ninguém para aplaudir, ninguém para fiscalizar e ninguém para impressionar. É acordar na hora planejada quando o quarto está frio. É manter a dieta quando todos ao seu redor estão se entregando aos excessos. É treinar o corpo quando ele grita por descanso. Quando você cultiva essa disciplina privada, você constrói uma reserva de confiança inabalável. O homem comum desconfia de si mesmo porque ele sabe, no fundo da sua alma, que ele quebra as promessas que faz a si próprio. O homem que se destaca sabe que pode confiar em si mesmo porque ele é o seu senhor mais rigoroso. Essa rotina de aço funciona como uma armadura invisível. Quando você sai para o mundo após ter vencido a si mesmo nas primeiras horas do dia, nada que o ambiente externo atire contra você poderá te derrubar. Você já enfrentou o desconforto, já dominou a sua preguiça e já organizou a sua mente. Enquanto os outros homens estão começando o dia em estado de reatividade, correndo atrás do tempo e reagindo aos problemas, você já está operando em um nível de clareza superior. Essa vantagem competitiva é o que cria a distinção real. O sucesso não é um evento, é o subproduto de uma rotina que não aceita negociações. O homem que se governa nos pequenos detalhes está pronto para governar grandes impérios. A disciplina estoica também é um exercício de ascesis, o treinamento voluntário para suportar o desconforto. Ao se expor deliberadamente a pequenas dificuldades, como banhos frios, jejuns ocasionais ou o silêncio prolongado, você está vacinando a sua alma contra as grandes crises da vida. O homem que se destaca é aquele que não é mimado pelo destino. Ele está pronto para a escassez e para a abundância com a mesma equanimidade. Em uma sociedade de homens frágeis que desmoronam diante de qualquer inconveniência, a sua resistência torna-se uma força magnética. As pessoas sentem que você é feito de um material diferente. Você não é um produto do meio, você é o produto da sua vontade forjada no fogo da repetição. Para implementar este hábito, você deve eliminar a necessidade de motivação. A motivação é inconstante e traiçoeira. Ela desaparece ao primeiro sinal de chuva. A disciplina é constante. Você não treina porque está motivado. Você treina porque o treino está na sua agenda. Você não trabalha no seu propósito porque está inspirado. Você trabalha porque o trabalho é o seu dever. Essa abordagem mecânica e implacável com os seus deveres retira a carga emocional das tarefas. Você para de debater consigo mesmo se deve ou não fazer algo. Você simplesmente faz. Essa economia de energia mental permite que você execute em um nível que os homens comuns consideram impossível. O erro que você deve erradicar é a busca pela perfeição estética na rotina, em vez da consistência bruta. Não se trata de ter a rotina perfeita que você viu em um vídeo de produtividade, mas de ter a rotina que você cumpre, custe o que custar. A disciplina é uma musculatura da alma. Se você falha hoje, você enfraquece a fibra da sua vontade para amanhã. O homem que se destaca é o que nunca falta ao compromisso com a sua própria excelência. Ele entende que a forma como ele faz uma coisa
é a forma como ele faz todas as coisas. Se você é negligente com o seu corpo, será negligente com o seu negócio. Se é preguiçoso com a sua mente, será fraco com as suas relações. A partir de hoje, escolha 3 pilares inegociáveis na sua rotina diária. Pode ser o horário de acordar, uma sessão de treino físico intenso e uma hora de estudo profundo sem distrações. Cumpra esses pilares com a precisão de um relógio atômico. Não aceite desculpas, não aceite justificativas e não se dê o luxo da autopiedade. Ao transformar a autodisciplina em um hábito invisível e constante, você sentirá uma mudança na sua gravidade pessoal. Você deixará de ser um homem que tenta e passará a ser um homem que é. Com a sua imperturbabilidade, o seu silêncio e a sua disciplina de aço, você já construiu a fundação de um caráter de elite. Mas para que essa força seja canalizada de forma produtiva, você precisa de uma percepção aguçada sobre a realidade. Na próxima etapa, vamos explorar o hábito da observação analítica e da suspensão do julgamento. Você aprenderá como ver o mundo como ele realmente é, e não como você gostaria que ele fosse, ganhando uma vantagem estratégica sobre todos os homens cegos pelas suas próprias emoções. O 4º hábito que o elevará acima da mediocridade é a observação analítica, aliada à suspensão do julgamento. A maioria dos homens hoje vive em um estado de alucinação emocional constante. Eles não veem a realidade, eles veem as suas projeções, os seus medos, os seus desejos e as suas carências refletidas no mundo. Se algo não acontece como eles querem, eles rotulam imediatamente como terrível. Se alguém age de forma contrária às suas expectativas, eles sentem-se pessoalmente atacados. Eles vivem reagindo a fantasmas. O homem que se destaca, imbuído da sabedoria de Marco Aurélio, entende que tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. O seu diferencial será a capacidade de ver as coisas como elas são, sem o filtro corrosivo do julgamento precipitado. Este hábito consiste em praticar o que os estoicos chamavam de fantasia cataleptique, a representação objetiva. Quando você se depara com um problema, uma crítica ou um desafio social, a sua primeira tarefa é despir o evento de toda a carga emocional. O homem comum olha para uma demissão e vê um desastre. O homem diferenciado vê o encerramento de um contrato e uma mudança no fluxo de caixa. O homem comum olha para uma mulher que o ignora e vê uma ferida no ego. O homem de elite vê apenas um desencontro de interesses. Ao suspender o julgamento, você impede que a realidade externa dite o seu estado interno. Você se torna um cientista da própria vida, analisando os dados com frieza, enquanto os outros estão perdidos em dramas desnecessários. Essa clareza analítica concede a você uma vantagem estratégica brutal. Enquanto a massa de homens está ocupada sofrendo por coisas que ainda não aconteceram, ou se lamentando por coisas que já passaram, você está operando no presente com precisão cirúrgica. Você percebe as intenções das pessoas, as falhas nos argumentos alheios e as oportunidades escondidas no caos, simplesmente porque a sua mente não está nublada pelo peso emocional que os outros carregam. Destacar-se é possuir a visão mais límpida em uma sala cheia de pessoas míopes. Quando você para de rotular os eventos como bons ou maus e passa a vê-los apenas como fatos a serem lidados, você se torna imparável. Praticar a suspensão do julgamento também o torna um homem de presença magnética e justa. As pessoas sentem-se atraídas por quem não a julga instantaneamente. O homem comum está sempre pronto para apontar o dedo, para criticar e para fofocar, tentando elevar-se ao diminuir os outros. O estoico observa o comportamento alheio com a mesma neutralidade com que observa o clima. Se alguém age de forma errada, você entende que essa pessoa
é escrava da própria ignorância. Em vez de raiva, você sente uma indiferença vigilante. Isso remove de você aquela energia reativa e amarga que drena a maioria dos homens. Você passa a ser visto como uma rocha de sobriedade em um mar de histeria coletiva. Além disso, este hábito protege o seu propósito. Muitas vezes, os homens abandonam os seus grandes planos porque encontraram uma dificuldade que julgaram ser intransponível. Mas a dificuldade é apenas um fato. A ideia de que ela é intransponível é o seu julgamento. Epicteto dizia que as coisas não nos perturbam, mas sim a visão que temos delas. Se você mudar a sua visão, você muda a sua realidade. O homem que se destaca é aquele que olha para o obstáculo e, em vez de reclamar do peso da pedra, analisa os pontos de alavancagem para movê-la. Ele não gasta energia emocional com o porquê de isto estar a acontecer comigo. Ele foca toda a sua potência no como vou resolver isto. O erro que você deve erradicar é a pretensão de saber o que se passa na mente dos outros. Grande parte do estresse masculino vem de tentar adivinhar intenções alheias. Ela demorou a responder porque não me respeita. Ou ele falou aquilo para me diminuir. Isso é julgamento puro, sem base factual. O hábito da observação analítica ensina você a lidar apenas com o que é visível e concreto. Se alguém não respondeu, o fato é que a resposta não chegou. O resto é uma ficção que você cria para se torturar. Ao eliminar essas ficções, você libera uma quantidade imensa de energia mental para focar na sua própria evolução e excelência. A partir de hoje, sempre que sentir uma emoção forte subindo, seja raiva, ansiedade ou euforia, faça uma pausa e pergunte-se: qual é o fato bruto aqui, sem os meus adjetivos? Descreva a situação para si mesmo em linguagem puramente técnica. Você verá que a maioria dos seus grandes problemas encolherá até se tornar irrelevante. Ao dominar a arte de ver o mundo sem julgá-lo, você conquista uma sanidade que é rara e extremamente valiosa. Com a sua percepção afinada, você agora é capaz de ler o terreno com maestria. Mas para que essa visão se transforme em impacto real, você precisa dominar como você se posiciona diante da sua própria existência. Na próxima etapa, vamos explorar o hábito do desprezo pela validação externa e a fome de virtude. Você aprenderá como o desapego da opinião alheia é o combustível secreto que torna um homem verdadeiramente autêntico e irresistível. O quinto hábito, que o elevará a um patamar de distinção absoluta, é o desprezo pela validação externa, aliado a uma fome insaciável de virtude. Vivemos no apogeu da era da aparência, onde a maioria dos homens é viciada no olhar alheio. Eles treinam o corpo para postar fotos, trabalham para comprar troféus de status e moldam suas opiniões para não serem cancelados ou rejeitados. Eles são mendigos de likes, escravos do aplauso e dependentes da aprovação de estranhos para sentirem que são homens de valor. O homem que se destaca, no entanto, entende que o aplauso da multidão é um barulho vazio e volátil. Marco Aurélio nos lembrava: tudo o que é belo por si mesmo e não precisa de elogio. Destacar-se entre todos os outros homens exige que você transfira o tribunal do seu valor de fora para dentro. Este hábito consiste em tornar-se o seu próprio juiz mais rigoroso. Enquanto o homem comum se contenta com a mediocridade desde que os outros pensem que ele é bem-sucedido, o homem diferenciado sente-se um fracasso se ele sabe que não deu o seu melhor, mesmo que o mundo inteiro o esteja ovacionando. O desprezo pela validação não é uma atitude de arrogância ou isolamento social, mas sim uma declaração de independência emocional. Se você não precisa do elogio para ser feliz, você também não será destruído pela crítica. Essa invulnerabilidade ao julgamento alheio é uma das características mais raras e magnéticas que um homem pode possuir.
Em uma sala cheia de pessoas tentando desesperadamente impressionar umas às outras, o homem que não se importa em impressionar ninguém torna-se a figura mais fascinante do ambiente. A fome de virtude, arete, é o que preenche o vácuo deixado pela ausência da busca por validação. No estoicismo, a virtude não é um conceito moral abstrato, mas sim a excelência técnica e moral do caráter. É o hábito de perguntar em cada situação: qual é a coisa mais honrada, justa e excelente a se fazer aqui? Quando o seu motor interno é a virtude e não a validação, a sua conduta torna-se inabalável. Você não faz o que é certo porque alguém está olhando. Você faz o que é certo porque você está se olhando. Esse nível de integridade cria uma espinha dorsal de aço. As pessoas percebem que você possui um código de conduta que não está à venda e que não muda de acordo com as conveniências do momento. Isso gera uma forma de respeito que o dinheiro jamais poderá comprar. Este hábito inverte a dinâmica de poder nas interações sociais. Quando você busca a validação, você está em uma posição de submissão, entregando o seu bem-estar nas mãos de outra pessoa. Quando você busca apenas a própria excelência, você está em uma posição de soberania. Ironicamente, quanto menos você busca ser notado ou validado, mais você se destaca. As mulheres de alto valor, os líderes influentes e os parceiros de negócios sólidos são instintivamente atraídos por homens autênticos, cujas raízes estão fincadas na própria terra e não no vento da opinião pública. A autenticidade é o subproduto de não ter nada a provar para ninguém, exceto para o seu próprio ideal de excelência. Praticar este hábito exige que você aprenda a lidar com a solidão do topo. Destacar-se significa, muitas vezes, caminhar por trilhas onde a massa não o seguirá. O homem comum sente medo de ser diferente. Ele quer o conforto do rebanho. O homem de elite entende que o rebanho está sempre a caminho do abatedouro da mediocridade. Ao escolher a virtude sobre a aprovação, você aceita que nem todos o compreenderão e que muitos tentarão diminuí-lo para justificar a própria pequenez. O estoico sorri diante disso. Ele sabe que a única opinião que realmente importa é a da sua própria consciência ao deitar a cabeça no travesseiro. Para implementar este hábito, comece a praticar a virtude oculta. Faça algo de valor, ajude alguém, execute uma tarefa com perfeição, vença um vício e não conte a ninguém. Não poste, não comente, não busque o parabéns. Sinta o poder de possuir um segredo de grandeza. Quando você se torna capaz de sentir orgulho de si mesmo em silêncio, você quebrou as correntes da validação externa. Você deixa de ser um ator interpretando para uma plateia e passa a ser o protagonista de uma epopeia privada. Essa solidez interna transborda em cada gesto seu, conferindo-lhe uma autoridade que a maioria dos homens apenas sonha em ter. O erro que você deve erradicar é usar o desprezo pela validação como uma máscara para esconder a insegurança. Existe uma diferença abismal entre o homem que não se importa com a opinião alheia porque é sólido e o homem que finge não se importar porque tem medo de ser rejeitado. A indiferença estoica nasce da plenitude, não do ressentimento. Seja gentil, seja educado e seja presente, mas mantenha a sua âncora emocional em águas profundas, onde a tempestade dos julgamentos externos não pode alcançar. A partir de hoje, sempre que sentir o impulso de buscar um elogio ou de se justificar para alguém, segure-se. Pergunte-se: eu fiz o meu melhor? Eu agi com virtude? Se a resposta for sim, a aprovação do resto do mundo é apenas um detalhe irrelevante. Ao se libertar da escravidão do olhar alheio, você conquista a verdadeira liberdade masculina. Com a sua bússola moral ajustada para a virtude, você agora é um homem que caminha com propósito próprio.
Mas para que essa força interna se manifeste em resultados externos massivos, você precisa de uma relação específica com a dor e com o esforço. Na próxima etapa, vamos explorar o hábito do amor ao destino, amor fati, e a transmutação do obstáculo. Você aprenderá como transformar cada problema em combustível, tornando-se um homem que não pode ser parado por nada que a vida coloque no seu caminho. O sexto hábito que transformará a sua presença de comum em lendária é a prática do amor fati, o amor ao destino e a transmutação do obstáculo. No mundo atual, a maioria dos homens é definida pelas suas reclamações. Se a economia vai mal, eles se lamentam. Se um projeto falha, eles procuram culpados. Se a vida lhes impõe um desafio, eles agem como vítimas de uma injustiça cósmica. O erro fatal do homem comum é lutar contra a realidade do agora. O homem que se destaca imbuído da sabedoria de Marco Aurélio e Nietzsche não apenas aceita o que acontece, mas ama o que acontece. Ele entende que cada pedra no caminho não é um impedimento, mas o próprio caminho. Destacar-se entre todos os outros homens exige que você pare de fugir da dor e aprenda a usá-la como ferramenta de construção. O conceito de amor fati é o hábito de olhar para qualquer evento, por mais desafiador ou doloroso que pareça, e dizer: é exatamente disso que eu precisava. O homem comum vê o obstáculo como uma interrupção dos seus planos. O homem de elite vê o obstáculo como a matéria-prima dos seus planos. Se você é traído, você ganha a oportunidade de praticar a resiliência e o discernimento. Se você perde dinheiro, você ganha a chance de testar a sua engenhosidade e o seu desapego. No estoicismo, o obstáculo é o combustível. Assim como o fogo consome tudo o que é jogado nele para brilhar ainda mais forte, o homem soberano consome as adversidades para fortalecer o seu caráter. Essa mentalidade o torna antifrágil. Enquanto os outros homens quebram sob pressão, você cresce com ela. Imagine o impacto de conviver com um homem que nunca reclama. Enquanto a massa masculina se afoga em um mar de lamúrias e negatividade, você permanece focado na solução e na extração de sabedoria de cada crise. Essa postura é tão rara que gera uma autoridade imediata. As pessoas sentem que você possui um motor interno que não pode ser desligado por fatores externos. O hábito da transmutação do obstáculo significa que você parou de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E passou a perguntar: como posso usar isso a meu favor? Essa mudança de perspectiva é o que diferencia os homens que fazem história daqueles que são apenas atropelados por ela. Este hábito exige um treinamento constante da percepção. O obstáculo é, na maioria das vezes, apenas um julgamento da sua mente. Se você perde um emprego, o fato é que você tem tempo disponível e uma necessidade de nova alocação de talentos. O sofrimento vem da ideia de que isso não deveria estar acontecendo. O homem que se destaca abraça a realidade com uma ferocidade calma. Ele entende que o destino é como um parceiro de treino. Às vezes, ele te joga no chão apenas para ver quão rápido você consegue se levantar. Ao amar o seu destino, você remove o poder de qualquer pessoa ou evento de te vitimizar. Você torna-se o alquimista da própria vida, transformando o chumbo das dificuldades no ouro da sabedoria. Além disso, o amor fati concede a você uma leveza invencível. O homem que teme o futuro ou lamenta o passado é um homem pesado, ansioso e previsível. O homem que ama o presente com todas as suas imperfeições é um homem livre. Essa liberdade manifesta-se em uma presença vibrante e em um senso de humor inabalável diante do caos. Quando os outros homens veem você sorrindo no meio da tempestade, não por loucura, mas por uma aceitação soberana da realidade, eles percebem que você possui uma força que eles sequer conseguem compreender. A sua capacidade de transmutar o obstáculo em vantagem é o que o torna um líder natural.
Afinal, todos querem seguir o homem que sabe transformar crises em degraus. Para implementar este hábito, comece a praticar a reversão da perspectiva. Sempre que algo ruim acontecer, force a sua mente a encontrar imediatamente 3 benefícios ocultos naquela situação. Se furou o pneu do carro, talvez isso tenha evitado um acidente mais à frente, ou talvez seja a oportunidade de praticar a paciência e a habilidade manual. No início, parecerá forçado. Com o tempo, tornar-se-á o seu sistema operacional padrão. Você deixará de ser um reator emocional e passará a ser um transformador de energia. O homem que se destaca não é aquele que tem a vida mais fácil, mas aquele que faz o melhor uso das cartas que lhe foram dadas. O erro que você deve erradicar é o otimismo ingênuo. O amor fati não é acreditar que tudo vai ficar bem no sentido passivo. É saber que você fará com que tudo fique bem através da sua ação e da sua percepção. Não é esperar que o vento mude, mas saber ajustar as velas com o vento que sopra agora. O estoico não nega a dor. Ele a sente, a reconhece e a integra na sua marcha para a excelência. A partir de hoje, pare de lutar contra o que já aconteceu. O passado e o presente imediato são fatos consumados. Dedique toda a sua energia a amar a realidade como ela se apresenta e a moldá-la com a força da sua vontade. Ao dominar a arte de transmutar obstáculos, você torna-se uma força da natureza. Nada pode parar o homem que usa cada pedra atirada contra ele para construir o seu trono. Com a sua capacidade de abraçar o destino, você agora é um homem que não teme a sorte. Mas para que essa força interna se expanda para o mundo social e profissional, você precisa de um domínio específico sobre os seus impulsos biológicos. Na próxima etapa, vamos explorar o hábito do temperança e o domínio dos apetites. Você aprenderá como o controle sobre os seus prazeres básicos é a chave para uma autoridade que a maioria dos homens perde por um momento de fraqueza. O 7º hábito que o elevará a uma categoria de distinção quase mística entre os homens é a temperança e o domínio absoluto dos apetites. No mundo contemporâneo, a maioria dos homens é escrava de seus próprios impulsos biológicos. Eles são governados pela fome, pelo desejo sexual descontrolado, pelo vício em telas e pela busca incessante por conforto. O homem médio é um ser reativo, que ao sentir um desejo, precisa satisfazê-lo imediatamente. Essa falta de controle é o que os estoicos chamavam de escravidão interna. Epicteto afirmava categoricamente: nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. Destacar-se entre todos os outros homens exige que você seja o domador dos seus próprios instintos, transformando o que seria uma fraqueza animal em uma disciplina de elite. A temperança, sofrosine, é o hábito de exercer o equilíbrio e o autodomínio em todas as áreas da vida. Enquanto a massa masculina se entrega à pornografia, ao consumo excessivo de álcool, à alimentação desregulada e à preguiça, o homem que se destaca pratica a moderação consciente. Este hábito cria uma aura de frieza controlada que é extremamente poderosa. Quando as pessoas percebem que você é um homem que consegue dizer não para o prazer fácil, elas entendem que você é alguém que possui uma vontade de ferro. O controle dos apetites é o fundamento da autoridade. Como alguém pode aspirar a liderar outros ou a liderar uma mulher se não consegue sequer liderar a própria mão quando ela busca o telemóvel ou o próprio corpo quando ele busca o vício? Este domínio sobre os prazeres básicos confere a você uma vantagem biológica e social. Um homem que não é escravo da sua libido, por exemplo, não age com desespero ou carência diante das mulheres. Ele não se vende por um momento de prazer. Ele mantém os seus critérios e a sua dignidade intocados. Um homem que domina o seu paladar e o seu corpo possui uma energia e uma clareza mental
que os homens intoxicados pelo excesso jamais terão. A temperança limpa o seu sistema e afia os seus sentidos. Você torna-se mais alerta, mais focado e mais presente. Destacar-se é possuir uma clareza de pensamento que a maioria dos homens perdeu no nevoeiro da autogratificação constante. Praticar a temperança exige o que os estoicos chamavam de treinamento da vontade. Não se trata apenas de evitar o que é ruim, mas de saber desfrutar do que é bom sem se tornar dependente disso. Sêneca recomendava que, ocasionalmente, passássemos alguns dias vivendo com o mínimo de comida e as vestes mais simples para perguntarmos a nós mesmos: é este o destino que eu tanto temia? Ao se privar voluntariamente de confortos, você quebra o poder que esses confortos exercem sobre você. O homem que se destaca é aquele que pode jantar em um banquete real ou comer um pedaço de pão seco com a mesma gratidão e a mesma postura. Ele não é comprado pelo luxo nem derrubado pela escassez. Além disso, o domínio dos apetites é a prova cabal da sua autonomia. A maioria dos homens hoje é previsível porque os seus vícios os tornam manipuláveis. O mercado sabe como seduzi-los, o algoritmo sabe como prendê-los, e qualquer pessoa que ofereça um prazer momentâneo pode desviá-los do seu propósito. O homem temperante é perigoso para o sistema porque ele é imune a essas armadilhas. Ele escolhe onde coloca a sua atenção e a sua energia. Essa soberania sobre a própria biologia é o que cria a distinção real. Você deixa de ser um consumidor de estímulos e passa a ser um produtor de realidade. Para implementar este hábito, comece a colocar portagens entre o seu desejo e a sua ação. Sentiu vontade de checar as redes sociais? Espere 10 minutos. Sentiu vontade de comer algo por puro tédio? Beba um copo de água e foque no trabalho por mais meia hora. Esse pequeno hiato entre o impulso e a satisfação é onde o seu caráter é construído. É o exercício de mostrar à sua biologia quem é que manda na casa. Com o tempo, esses pequenos atos de resistência acumulam-se e transformam-se em uma disciplina inabalável, que será sentida em cada movimento seu. O erro que você deve erradicar é o ascetismo vazio, ou a negação da vida por orgulho. O estoico não é um homem que não sente prazer. Ele é um homem que não é governado pelo prazer. Ele sabe apreciar um bom vinho, uma boa conversa e a beleza. Mas ele sabe que nada disso é essencial para a sua virtude. Se essas coisas sumirem amanhã, ele continuará inteiro. A temperança é a arte de usar o mundo sem se deixar usar por ele. A partir de hoje, identifique o seu apetite mais fraco, aquele vício ou hábito que drena a sua energia, e coloque-o sob rédea curta. Domine a sua biologia para que ela sirva ao seu propósito e não o contrário. Ao se tornar senhor dos seus desejos, você adquire uma nobreza de espírito que o coloca quilômetros à frente de qualquer homem que ainda vive como um escravo dos seus sentidos. Com o domínio sobre si mesmo consolidado, você agora possui a estabilidade necessária para lidar com o que há de mais volátil no mundo: as pessoas. Na próxima etapa, vamos explorar o hábito da empatia racional e do desapego social. Você aprenderá como compreender os outros profundamente sem se deixar afetar pelas suas emoções, tornando-se o mestre da diplomacia e da influência. O oitavo hábito que o elevará a um patamar de distinção soberana é a empatia racional aliada ao desapego social. No mundo contemporâneo, a maioria dos homens é emocionalmente porosa. Eles absorvem a negatividade alheia, deixam-se contagiar pelo pânico coletivo e tornam-se reféns dos dramas de quem está ao seu redor. Ou, no outro extremo, tornam-se homens frios e desconectados, perdendo a capacidade de influenciar e liderar. O erro fatal do homem comum é fundir a sua identidade com o estado emocional do outro.
O homem que se destaca, imbuído da sabedoria de Marco Aurélio, pratica a empatia como um instrumento de análise e o desapego como um escudo de proteção. Ele entende as pessoas profundamente, mas nunca permite que o caos delas invada o seu templo interno. Este hábito consiste em observar o comportamento humano como um naturalista observa uma espécie na selva. Quando alguém age com raiva, inveja ou desonestidade, o homem comum sente-se ofendido ou tenta consertar a pessoa. O homem diferenciado usa a empatia racional para entender que aquela conduta é apenas a manifestação da ignorância ou da dor do outro. Como dizia Epicteto, as pessoas agem de acordo com o que lhes parece certo. Ao entender isso, você não perde a sua paz. Você consegue ler as motivações alheias, antecipar movimentos e ser um diplomata magistral, porque a sua visão não está nublada pelo seu próprio ressentimento. Destacar-se é ser o homem que compreende todos, mas que não é governado por ninguém. O desapego social é a outra face desta moeda. Significa que você oferece a sua presença, o seu conselho e a sua ajuda. Mas você não se apega ao resultado da interação, nem à opinião que as pessoas têm de você. Se você ajuda alguém e essa pessoa é ingrata, para o homem comum, isso é um motivo de mágoa. Para o estoico, a virtude foi praticar o bem e a reação do outro é um indiferente externo. Essa independência emocional cria uma gravidade de liderança avassaladora. As pessoas sentem que você é um porto seguro, precisamente porque você não precisa que elas ajam de uma determinada maneira para que você mantenha a sua integridade. O homem que se destaca é aquele que está presente por escolha e não por necessidade de pertencimento. Nas interações sociais, este hábito manifesta-se em uma audição profunda e em um olhar que atravessa as máscaras. Enquanto os outros homens estão ocupados tentando falar de si mesmos ou projetar uma imagem, você está em silêncio, praticando a empatia racional. Você percebe as carências dela, as inseguranças do seu concorrente e as brechas em uma negociação. Por estar emocionalmente desapegado, você vê o que ninguém mais vê. Isso concede a você o poder da influência cirúrgica. Você sabe exatamente o que dizer e quando dizer para mover as peças no tabuleiro social. Você deixa de ser um integrante do grupo para se tornar o eixo em torno do qual o grupo gira. Além disso, o desapego social o protege da manipulação. O homem que teme o julgamento ou a exclusão é fácil de ser controlado por táticas de culpa ou pressão social. O homem que pratica o desapego estoico é inabalável diante da pressão dos pares. Se o grupo decide seguir um caminho indigno, você caminha sozinho com a mesma naturalidade com que caminharia acompanhado. Essa coragem de manter os seus princípios, mesmo diante do isolamento, é o que gera o verdadeiro respeito. A massa respeita o homem que não se curva à massa. Ironicamente, ao não buscar ser amado a qualquer custo, você torna-se a figura mais respeitada e desejada da hierarquia social. Para implementar este hábito, comece a praticar a dissociação compassiva. Em uma conversa intensa ou em um conflito, imagine que você está saindo do seu corpo e observando a cena de cima. Olhe para a pessoa à sua frente e pergunte-se: que dor ou falta de clareza está fazendo ela agir assim? Ao fazer isso, você substitui a raiva pela compreensão analítica. Mantenha a sua ajuda e o seu cuidado, mas guarde a sua paz interior em uma caixa de aço onde ninguém pode tocar. Você aprenderá que pode ser um amigo leal, um parceiro presente e um líder justo, sem nunca entregar as chaves da sua felicidade para outra pessoa. O erro que você deve erradicar é a frieza arrogante. O desapego não é falta de cuidado. É a forma mais alta de cuidado, pois permite que você ajude o outro sem ser arrastado para o abismo com ele.
Se você se torna cínico ou indiferente às necessidades humanas, você não é um estoico, você é apenas um homem ferido que se esconde atrás de uma máscara de pedra. O homem que se destaca é caloroso na presença e frio na dependência. A partir de hoje, observe as pessoas sem julgá-las e interaja com elas sem se perder nelas. Seja o espelho que reflete a realidade, mas que não se quebra com o que vê. Ao dominar a empatia racional e o desapego social, você conquista a maestria sobre o terreno humano, tornando-se o arquiteto das suas próprias relações. Com a sua inteligência social blindada, você agora está pronto para enfrentar o teste final do tempo e da mortalidade. Na próxima etapa, vamos explorar o hábito do memento mori e a urgência do propósito. Você aprenderá como o olhar constante para o fim da vida é o que concede o brilho e a intensidade necessários para que você se destaque em cada segundo da sua existência. O nono hábito que o elevará a um patamar de distinção absoluta e transformará a sua presença em algo quase sobre-humano é o hábito do memento mori. A lembrança constante da própria mortalidade, convertida em urgência do propósito. No mundo moderno, a maioria dos homens vive como se tivesse a eternidade à disposição. Eles procrastinam os seus sonhos, aceitam empregos medíocres, mantêm relacionamentos sem alma e desperdiçam horas em entretenimento barato, acreditando que o amanhã será sempre uma garantia. Esse é o erro fatal que gera o homem morno. O homem que se destaca, no entanto, carrega a morte no ombro como uma conselheira. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: "Você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa." O memento mori não é um hábito mórbido ou pessimista, é o despertador da alma. Quando você aceita profundamente que o seu tempo é um recurso finito e que cada respiração é um passo em direção ao fim, a sua perspectiva sobre o que é importante muda radicalmente. O homem que se destaca não tem tempo para fofocas, não tem paciência para dramas de ego e não desperdiça energia com ofensas triviais. Enquanto a massa de homens está perdida em distrações fúteis, você está operando com uma intensidade calma e focada. A consciência da morte limpa a sua vida de tudo o que é supérfluo, deixando apenas o que é essencial. A sua virtude, o seu trabalho e o legado que você deixará. Imagine o impacto de conviver com um homem que possui essa urgência serena. Existe um brilho nos olhos e uma firmeza nas ações de quem sabe que o presente é o único território que ele possui. Esse hábito faz de você um homem extremamente resolutivo. Você não deixa para depois aquela conversa difícil, não adia o início do seu grande projeto e não espera as condições perfeitas para agir. Para o homem comum, a morte é um medo a ser evitado. Para o homem de elite, a morte é o parâmetro que define o valor de cada ação. Destacar-se entre todos os outros homens é possuir uma densidade de presença que só a consciência da finitude pode proporcionar. Este hábito exige que você se torne um guardião impiedoso do seu próprio tempo. O tempo é o único bem que, uma vez gasto, nunca pode ser recuperado. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. O homem que se destaca trata o seu tempo com mais zelo do que trata o seu dinheiro. Ele diz não a convites irrelevantes, evita reuniões sem propósito e ignora as distrações digitais que consomem a vida da manada. Quando você valoriza o seu tempo dessa forma, o mundo passa a valorizar a sua presença. O mistério e a aura de importância que cercam o homem ocupado com um propósito maior são infinitamente mais atraentes do que a disponibilidade barata do homem ocioso. A urgência do propósito também elimina o medo do fracasso e o medo do julgamento. Quando você olha para a vida do ponto de vista do seu leito de morte, a opinião daquele colega de trabalho ou a possibilidade de ser rejeitado
tornam-se insignificantes. O que eu vou lamentar não ter feito? Essa é a pergunta que o homem soberano se faz constantemente. O hábito do memento mori dá a você a coragem de correr riscos calculados, de falar a verdade quando todos mentem e de seguir um caminho autêntico, mesmo que solitário. A maioria dos homens morre aos 25 anos e é enterrada aos 75. O homem que se destaca vive cada dia como se fosse uma vida inteira dedicada à excelência. Para implementar este hábito, pratique a meditação da manhã sobre a finitude. Ao acordar, lembre-se de que você pode não chegar à noite. Isso não deve gerar ansiedade, mas sim uma gratidão feroz pela oportunidade de agir com virtude hoje. Organize suas tarefas por ordem de impacto existencial e não apenas por conveniência. No final do dia, faça o exercício de Sêneca. Examine suas ações e pergunte-se: se a minha vida terminasse agora, eu estaria satisfeito com a marca que deixei hoje? Se a resposta for não, ajuste a rota imediatamente. O erro que você deve erradicar é o desespero ou a pressa cega. A urgência do propósito não significa correr como um louco, mas sim caminhar com intenção. O estoico é urgente na alma, mas calmo nos movimentos. O homem que se destaca é aquele que possui a paz de quem já aceitou o fim e por isso mesmo pode se dedicar inteiramente ao agora. A morte é o pano de fundo que faz as cores da vida saltarem. Sem ela, tudo seria cinza e infinito. A partir de hoje, use a consciência da brevidade da vida para cortar as correntes da procrastinação e da mediocridade. Seja o homem que age enquanto os outros hesitam, que constrói enquanto os outros sonham e que vive enquanto os outros apenas existem. Ao dominar o hábito do memento mori, você conquista uma vitalidade que o tornará inesquecível. Com a sua percepção da mortalidade ajustada, você agora possui o fogo necessário para a ação. Mas para coroar todos os hábitos anteriores, precisamos do 10º pilar, a grandeza de alma e a eudaimonia. Na próxima etapa, vamos explorar como integrar tudo isso na busca pela felicidade suprema através da virtude, selando a sua transformação definitiva. O 10º hábito e o ápice da jornada do homem de distinção é a grandeza de alma, a megalopsíquia e o compromisso com o legado da virtude. No mundo de hoje, a maioria dos homens vive em uma escala microscópica. Eles estão preocupados apenas com o próprio umbigo, com o conforto imediato e com pequenas vitórias mesquinhas sobre os outros. Suas ambições são rasas e seus horizontes são curtos. O homem que se destaca, no entanto, é aquele que expande a sua consciência para além do próprio ego. Ele entende que a verdadeira grandeza não está no que ele acumula, mas na qualidade do caráter que ele projeta no mundo. Destacar-se entre todos os outros homens exige que você cultive uma alma que é grande demais para ser afetada por ninharias e nobre demais para se contentar com qualquer coisa menos que a excelência total. A grandeza de alma é o hábito de se considerar digno de grandes coisas e, simultaneamente, agir de forma a ser realmente merecedor delas através da virtude. Aristóteles descrevia o homem de alma grande como aquele que não se exalta com o sucesso nem se humilha com o fracasso, pois ele sabe que o seu valor reside na sua integridade e não nas circunstâncias. O homem comum é como um barco pequeno que balança com qualquer marola. O homem de alma grande é um transatlântico que corta as ondas com estabilidade soberana. Este hábito manifesta-se em uma generosidade de espírito, em uma coragem moral inabalável e em um desprezo por tudo o que é baixo, fofoqueiro ou invejoso. Você se destaca porque a sua presença eleva o padrão de quem está ao seu redor. Este hábito transforma a sua relação com o poder e com a liderança. O homem que possui grandeza de alma não lidera por dominação ou medo, mas por inspiração e exemplo.
Ele é o primeiro a assumir a responsabilidade e o último a levar o crédito. Em um mundo onde todos estão tentando levar vantagem e aparecer, o homem que foca em servir a um ideal maior, seja a sua família, o seu propósito ou a justiça, torna-se uma anomalia de autoridade. As pessoas sentem que você não está jogando o jogo pequeno da autopromoção. Você está construindo algo que vai além de você mesmo. Esse senso de missão é o que confere a um homem aquele peso gravitacional que chamamos de carisma real. A grandeza de alma também exige o hábito do perdão e da magnanimidade. O homem comum guarda rancores, alimenta vinganças e gasta noites em claro, pensando em como dar o troco. O homem que se destaca entende que a melhor vingança é não ser como aquele que cometeu a injustiça. Ele é grande demais para ser ferido por insultos de pessoas pequenas. Ele perdoa não por fraqueza, mas por uma força superior. Ele não tem tempo para carregar o lixo emocional dos outros. Esse desapego das ofensas libera uma quantidade massiva de energia para a criação e para a virtude. Ser magnânimo é a prova final de que você é o mestre do seu próprio território mental. Além disso, este 10º hábito sela a sua busca pela eudaimonia, a felicidade que nasce do florescimento da alma. O homem que se destaca não busca a felicidade em prazeres efêmeros, mas na satisfação profunda de viver em acordo com a sua natureza racional e social. Ele entende que o seu legado não é feito de mármore ou de contas bancárias, mas das vidas que ele impactou e da ordem que ele trouxe ao caos. Ao cultivar a grandeza de alma, você deixa de ser um sobrevivente e passa a ser um arquiteto da civilização. O seu nome pode ou não ser lembrado, mas a frequência da sua virtude continuará a ressoar no tecido da realidade. Para implementar este hábito, comece a agir em grande escala nas pequenas coisas. Quando for ajudar alguém, faça-o sem esperar nada em troca e com total discrição. Quando for enfrentar um desafio, pergunte-se: como um homem histórico agiria nesta situação? Eleve os seus pensamentos acima das disputas diárias. Pare de se comparar com os homens ao seu lado e comece a se comparar com o ideal de homem que você pode se tornar. A grandeza de alma é uma prática diária de expandir os seus limites e recusar-se a ser pequeno em palavras, atos ou pensamentos. O erro que você deve erradicar é a vaidade. A grandeza de alma não tem nada a ver com o orgulho cego ou com a arrogância. O verdadeiro homem de alma grande é humilde diante da verdade e da natureza, pois ele sabe o quão pequeno é o indivíduo perante o cosmos. Sua nobreza vem da consciência do seu dever, não de uma crença de superioridade intrínseca. Ele é superior nos hábitos, não na essência. A partir de hoje, decida que a sua vida será uma obra de arte dedicada à excelência. Não aceite a mesquinhez, não aceite a fofoca e não aceite a preguiça. Seja o homem que traz luz, ordem e força para todos os ambientes. Ao dominar a grandeza de alma, você não apenas se destaca entre os outros homens, você torna-se o farol que aponta o caminho para eles. Agora que você possui os 10 hábitos, a estrutura do homem inabalável está completa. Você tem a fundação, as paredes e o teto do seu templo de soberania. Mas para que este conhecimento se torne a sua nova pele e mude o seu destino para sempre, precisamos da conclusão final. Na próxima etapa, vamos selar a sua transformação com o chamado definitivo para a ação. Prepare-se para coroar o seu novo eu. Chegamos ao fim desta jornada, mas este é, na verdade, o marco zero da sua nova existência. Se você percorreu estes 10 hábitos com a seriedade que a sua vida exige, você já percebeu que a distinção não é um golpe de sorte, nem um dom místico reservado a poucos escolhidos. Destacar-se entre todos os outros homens é uma decisão consciente, repetida e protegida pelo aço da disciplina.
Você compreendeu que enquanto a maioria dos homens corre atrás de sombras, buscando validação, fugindo da dor e escravizando-se aos próprios impulsos, o homem que segue a trilha estoica constrói uma fortaleza interna que o torna imune às tempestades do mundo. Você não é mais um passageiro, você é o comandante. A partir de agora, o mundo passará a testar a sua nova identidade. As pessoas tentarão puxá-lo de volta para o nível da mediocridade, pois o seu brilho e a sua solidez incomodam aqueles que vivem na escuridão da inércia. Você encontrará resistência, enfrentará o silêncio e, por vezes, a solidão que acompanha o topo da montanha. Mas lembre-se, a solidão do soberano é infinitamente superior à companhia do rebanho. O que você ganha ao adotar estes hábitos não é apenas o respeito alheio ou a atração das melhores mulheres. O que você ganha é a posse definitiva de si mesmo. Como dizia Sêneca, a maior riqueza é a pobreza de necessidades. Você agora é um homem que não precisa de nada externo para ser inteiro. E é precisamente por isso que o mundo se prostrará aos seus pés para lhe oferecer tudo. Não permita que este conhecimento se perca no cemitério das informações esquecidas. A diferença entre o homem que assiste e o homem que realiza é a execução implacável. Amanhã, ao acordar, a reatividade tentará te dominar, o barulho tentará roubar o seu silêncio e o conforto tentará sabotar a sua disciplina. Nesse momento, invoque o homem de aço que você está forjando. Escolha a virtude sobre o prazer, a clareza sobre o drama e o propósito sobre a distração. Cada pequena vitória sobre a sua própria fraqueza é um grito de guerra que ecoa na eternidade. Você nasceu para a grandeza, mas só a conquistará se estiver disposto a pagar o preço em suor, silêncio e coragem. Esta transformação é um pacto vitalício. O estoicismo não é um destino onde se chega e se descansa. É o ar que você respira enquanto escala a sua própria montanha. Seja a rocha que não se abala, o silêncio que impõe respeito, o trabalhador que não se vangloria e o amante do destino que transforma veneno em remédio. Se você mantiver esses 10 pilares em pé, nenhuma crise econômica, nenhum término de relacionamento e nenhuma injustiça social terá o poder de te derrubar. Você será, em todos os sentidos da palavra, um homem invicto. Se você chegou até este ponto final, você provou que possui a paciência e o foco que 99% dos homens perderam. Você é a elite que busca a sabedoria e não apenas o entretenimento. Para selar este compromisso com a sua soberania e mostrar ao algoritmo da vida que você está pronto para o próximo nível, eu te faço o último chamado. O seu comentário é a sua assinatura no contrato da sua nova vida. Se você aceita o peso e a glória de ser um homem que se destaca, escreva agora nos comentários: inabalável. Deixe o seu like se esta série de ensinamentos serviu como o combustível que você precisava para incendiar a sua mediocridade. Compartilhe este vídeo com aquele único amigo que você sabe que tem potencial para ser um leão, mas que ainda está dormindo entre as ovelhas. Inscreva-se no canal para garantir que a sua mente nunca mais volte ao estado de dormência. Aqui, nós não buscamos conforto, buscamos o topo. A nossa legião é formada por homens que decidiram que o mundo será moldado pela sua virtude, e não o contrário. O tempo das desculpas acabou. O tempo do homem comum terminou em você. Vá lá fora e mostre ao mundo o que acontece quando um homem decide, de uma vez por todas, ser soberano sobre a sua própria existência. Vá e governe. A eternidade está de olho em você. Assistir ajuda, aplicar transforma. Os livros para isso estão no botão Conferir os produtos, aqui no canto inferior esquerdo da tela e na descrição.